Olá pessoal, eu sou a professora Susan Wolters, bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Álgebra 2. Nessa primeira aula, a gente vai falar sobre o tema da nossa primeira unidade, que é grupos. Então, para a gente começar a aula, nada mais natural do que a gente começar a falar sobre o que é um grupo dentro, da teoria de Álgebra 2. Então, pessoal, um grupo aqui nada mais é do que um conjunto munido de uma operação que satisfaz três propriedades. Bom, um conjunto, vocês já conhecem o que é um conjunto. Normalmente, quando a gente fala em conjuntos, os elementos de um conjunto, os mais conhecidos, mais usuais, costumam ser números, correto? Números, matrizes, enfim. Então, aqui também o nosso conjunto, os elementos desse conjunto podem ser de naturezas distintas. Podem ser números, podem ser matrizes, funções, polinômios, assim como a operação pode ser a operação usual, soma, multiplicação, ou alguma outra operação que a gente vai ver aqui nos nossos exemplos. Bom, mas então, esse conjunto, juntamente com essa operação, tem que satisfazer três propriedades, que vai ser a associatividade, a existência de um elemento neutro e de um oposto ou simétrico. Bom, a gente vai ver isso através de exemplos que vão deixar essas coisas mais fáceis de vocês visualizarem. Vamos ver aqui a definição formal e já a gente vê aí através de exemplos como que a gente verifica de fato se um conjunto com uma dada operação vai ser um grupo ou não. Vamos lá? Então, a definição formal aí de grupo, Então, seja G um conjunto não vazio, onde está definida uma operação entre pares, entre elementos de G, denotada por, aqui está sendo chamada aí de um asterisco, para dizer que essa operação pode ser a operação usual ou pode ser alguma outra operação que a gente vai definir. Então, dados quaisquer dois elementos, quando eu opero esses dois elementos com essa operação definida aí, isso aqui tem que dar um elemento do meu grupo G. Então, olha só, aqui já vale uma observação. Eu falei para vocês, que um determinado conjunto, com uma operação, ele tinha que satisfazer três propriedades. Na verdade, são quatro, quando a gente observa aí essa nossa definição. Porque quando eu estou pegando aí dois elementos e estou operando, essa parte aqui, que eu circulei por último, e isso daqui está dando um elemento de G, aí também tem uma propriedade que está implícita aí dentro, que é o fechamento. Ou seja, dados dois elementos desse meu conjunto, G, eu preciso que quando eu faço essa operação, x operado com y, esse novo elemento x operado y é um elemento de G. Então, aí a gente teria uma quarta propriedade. Então, assim, apesar de eu falar, e muitos livros, muitas bibliografias, vocês encontrarem lá que um grupo um conjunto munido de uma operação que satisfaz três propriedades, na verdade, são quatro. Claro que essa quarta, em geral, ela aparece implícita na definição, ok? Então, vamos seguir aqui. Então, a operação tem que satisfazer aí o fechamento, E a gente diz que o par, muitas vezes a gente coloca isso aqui até entre parênteses, para nunca esquecer que quando a gente fala de grupo, a gente está falando do conjunto e uma operação. É um grupo se são válidas as seguintes propriedades. Então, A operado com B operado com C tem que ser igual a A operado com B operado com C. O que isso aqui significa? Que eu posso primeiro operar o B com o C e posteriormente a esquerda operar com A, que tem que dar o mesmo resultado se inicialmente a gente operar o A com B e só depois este resultado a gente operar a direita aqui pelo C. Isso tem que ser válido, claro, para qualquer A, B e C em G. Aqui, existe um E, estou chamando de E, tá? Ou seja, existe um elemento em G, tal que, quando eu opero qualquer elemento de G, tanto à direita quanto à esquerda por esse E, esse resultado aqui não se altera. Não se altera e, na verdade, vai dar o próprio A. Então, existe aí um elemento neutro para essa nossa operação. E, para todo A em G existe, então a gente tem que exibir um elemento que eu estou chamando aqui de B em G, tal que quando eu opero A por B ou B por A, dá o mesmo resultado, e esse resultado é justamente o elemento E que a gente encontrou aqui no
segundo item, na segunda propriedade. Então, aí a gente tem a definição formal de grupo. Então, um conjunto munido de uma operação que satisfaz aí essas 3 ou 4 propriedades. Fechamento, associatividade, existência de um elemento neutro para essa operação e a última que é o inverso ou simétrico, enfim. Dependendo da operação que a gente está trabalhando, a nomenclatura a gente usa de uma forma diferente. Para adição, a gente costuma usar mais o oposto e para multiplicação, o inverso. Mas, como eu falei já inicialmente para vocês, essa operação ela pode ter outras naturezas, né, como a gente vai ver, e não somente essas operações usuais, então a gente usa em geral o inverso mesmo, ok? Mas se falar inverso, falar oposto, tá tudo certo. Bom, antes da gente ir, né, para um exemplo um pouquinho mais detalhado, vamos conversar aqui um pouquinho sobre, então, os conjuntos numéricos, né? Eu falei para vocês que esse conjunto poderia ser de números, então vamos começar a visualizar, né, o que seria um conjunto que satisfaz, uma operação que satisfaz essas propriedades e que a gente pode aí chamar de grupo. Um dos mais conhecidos de vocês, que é o conjunto dos números inteiros. Então, quando a gente olha para Z, que é o conjunto dos números inteiros, aí a gente tem que perguntar, bom, Z é um grupo? Sempre que eu fizer essa pergunta, se um conjunto é um grupo, eu tenho que fazer o segundo questionamento junto. Com qual operação? Então, quando eu pergunto para você se Z é um grupo, vamos analisar primeiro. Z com a adição é um grupo? Então, vamos ver aqui. Então, olha só. Vamos pensar juntos aí. Então, eu fiz essa pergunta aqui para vocês, né? Z com a adição é grupo? Bom, então, o que a gente tem que verificar? Precisamos verificar as 3 propriedades. A primeira, né? Dados quaisquer 3 elementos em Z, né? Então, vou chamar aqui. X agora é a soma, ok? X mais Y mais Z é igual a X mais Y mais Z para todo X, Y, Z em Z? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder para verificar se é grupo. Bom, quando a gente pega quaisquer 3 elementos inteiros, vamos supor aqui, números, né? Se a gente pegar 1, 2 e 3, tanto faz, né? Se a gente somar primeiro o 2 com o 3 e depois somar com 1, ou primeiro somar 1 com 2 e só posteriormente somar com o elemento 3, não se altera. Claro que eu estou dando exemplos com numerozinhos específicos, que foi o caso 1, 2, 3, mas isso vale para quaisquer inteiros que a gente pegue. Por isso que a gente vai afirmar aqui que vale, sim, a associatividade aí para a soma em Z. Bom, então, como eu falei para vocês, a gente só substitui isso aqui por um número, né? 1 mais 2 mais 3. De fato, né? Ó, se eu somar primeiro 2 com 3 dá 5 e depois somar com 1, isso daqui dá 6. Se primeiro eu somar 1 com 2 dá 3 e depois somar com 3 dá 6, isso aqui de fato é igual. Claro que isso aqui tem que valer para qualquer x, y e z em Z. E de forma análoga, como a gente fez aqui com 1, 2, 3, a gente verifica que isso sim é satisfeito e, portanto, vale a primeira propriedade, que é a associatividade. Beleza. Já podemos afirmar que Z com adição é um grupo? Ainda não. Por quê? Porque a gente precisa verificar as outras propriedades. Observe, eu falei para vocês daquela quarta, que é o fechamento. Mas, em alguns casos, é realmente muito natural e por isso que muitas vezes nem aparece e ela fica lá, né, disfarçadinha, mas não menos importante que as outras. É óbvio que no caso de 2 números inteiros, sempre que a gente somar 2 números inteiros, vai dar um número inteiro. Então, por isso que muitas vezes a gente nem demonstra essa propriedade. Ela passa em branco, mas não podemos esquecer, vou sempre reforçar isso com vocês. Mas ela tá tão claramente satisfeita que a gente às vezes nem comenta. Mas tá aí. Dados 2 números inteiros, quando eu somo 2 inteiros, ainda dá um número inteiro. Então, beleza, valeu o fechamento, beleza, valeu a associatividade. Agora, existe um número inteiro que quando eu some com qualquer outro não altera esse número, tanto pela direita quanto pela esquerda? Sim, né? Quem é? O zero. Então, vamos botar aqui, ó, a segunda propriedade é se existe o número inteiro. Então, a gente até pode colocar aqui, existe o E igual a zero, né, pertencente a Z, tá o quê? O que que ele faz? 0 mais x é igual a x mais 0 e que dá o próprio x para todo x em Z. E, portanto, vale
aí a segunda propriedade, que é a existência do neutro. A terceira propriedade, para todo x que eu pegar em z, existe um y em z, né? Tal que, quando eu faço x mais y, né, ou y mais x, esse resultado dá o mesmo e dá o nosso neutro, que aqui pelo item 2 é 0, existe? Então, vocês pensam, pega um número inteiro qualquer. Ah, quem? Vou pegar o 6. Existe um número dentro de z que quando eu some com 6 dá 0? Existe, né? Quem é? O menos 6. Ou seja, dado um x qualquer em z, basta eu pegar esse y como sendo quem? Menos x. Então, aqui, ó, existe um y? Sim, existe. Quem é ele? Basta a gente tomar o y como sendo menos x. Porque se eu pegar x com menos x, ou menos x com x, ou seja, tanto faz pela direita ou pela esquerda, esse valor vai dar o mesmo, que nesse caso vai ser 0, que é o nosso neutro. Por que eu falei nesse caso? Porque dependendo da operação, pessoal, o elemento neutro não vai ser o 0. Então, aqui em z com adição, é o elemento 0, que a gente já conhece, né, há bastante tempo lá, que ele funciona desse jeito, né, ele não altera o número quando a gente soma. Então, professora, posso fazer a 2 e a 3 antes da propriedade 1? Pode. Associatividade você pode verificar por último, se você preferir dessa forma. O que você não pode é alterar a ordem da segunda com a terceira. Por quê? Porque para a gente ver a existência do oposto, né, ou do simétrico, inverso, enfim, desse item 3, você precisa conhecer primeiro quem é o neutro. Porque quando você faz lá a expressão, aqui nesse caso, né, x mais y igual ao neutro, nesse caso você já tinha que conhecer, nesse em todos, né, quem é o seu neutro. Então, primeiro tem que fazer a existência do neutro para depois a gente verificar o inverso, o oposto aqui, porque vocês vão ver, isso vai ficar bem mais claro isso que eu estou falando, como ele se altera dependendo do grupo e dependendo da operação. Então, ok? Beleza. Então, z com adição, de fato, é um grupo. Aí vem a pergunta, né, na sequência. Z é grupo também se a gente usar, por exemplo, a multiplicação? Então, eu vou colocar a pergunta aqui para vocês. Então, agora, se a gente alterar, né, ao invés da adição, a gente colocar a multiplicação usual. Z com a multiplicação usual vai ser um grupo? Então, reforçando a importância da gente estar analisando o conjunto com a operação. Vou ser bem repetitiva nesses primeiros exemplos, tá, pessoal? Para deixar tudo bem claro. Então, vamos lá. Fechamento, né? Se eu pego 2 números inteiros e multiplico, continua dando um número inteiro? Continua, né? E vocês podem pensar em usar a imaginação e tem infinitas possibilidades de números inteiros. Mas, por exemplo, se eu pegar 2 e menos 3, 2 vezes menos 3, menos 6, beleza, deu o número inteiro. 10 vezes 5, 50, dá o número inteiro. Enfim, qualquer dos números inteiros que a gente pegue, quando a gente multiplica, continua dando um número inteiro. Vale o fechamento. Vale a associatividade? X vezes Y vezes Z, né? Aquela lá que a gente fez. Tanto faz, é o primeiro, né? Multiplicar o Y com o Z e depois multiplicar a esquerda por X, ou primeiro multiplicar o X por Y e depois multiplicar a direita por X, para todo X, Y e Z inteiro, vale, né? Tanto faz. Assim como a gente fez no primeiro caso da soma, podem brincar aqui substituindo x, y, z por quaisquer números para vocês acreditarem, né? Isso não vale como prova, né? A gente pega só exemplos numéricos, mas isso aqui vale no geral, né? Então, tranquilo, vale a associatividade aí para multiplicação de números inteiros. A segunda, existe, né, um número inteiro, que a gente está chamando aqui de E. Tá o quê? Quando eu multiplico esse cara por qualquer x inteiro, tanto à direita quanto pela esquerda, não altere esse elemento. Então, existe esse x que faz isso? Deixa eu botar aqui na tela maior para vocês. Existe um número inteiro, né? Que eu tô chamando de que quando eu multiplico por x, tanto à direita quanto à esquerda, não altera o x para todo x inteiro? Existe esse cara? Quem é? Que a gente multiplica por qualquer número e não altera o número? O 1. Certo? Então, existe. Quem é o E? É o 1. E ele é inteiro, né? 1 é um número inteiro.
Então, de fato, existe um elemento neutro. Aí vamos para a terceira pergunta. Para todo número inteiro, x que a gente está chamando aqui, existe um y tal que, agora a operação é multiplicação, x vezes y é igual a y vezes x, e que dá o nosso neutro, que nesse caso a gente já calculou ali que é 1. Para todo x, então, existe esse cara? Então, você tem que se perguntar. Bom, vamos lá. Vamos testar. Se a gente estiver falando do 1, se o x for 1, o y vai ser o próprio 1, correto? Porque 1 vezes 1 dá 1. Então, o 1 possui inverso e ele é o seu próprio inverso. Se a gente falar do menos 1, a mesma coisa. Menos 1 vezes menos 1 dá 1 e, portanto, menos 1 é o seu próprio inverso. Mas se a gente pensar em outro número inteiro, como por exemplo o 2, aí você vai lá e pensa assim, né? Bom, se a gente estiver falando do 2, 2 vezes quem que vai dar 1? Existe um número que quando eu multiplico por 2 dá 1? Existe, professor, 1 meio. Então, bom, beleza. Se eu botar aqui 1 meio, de fato, isso daqui vai dar 1. Então, possui inverso? Possui, mas em Z, não. E aí que é a questão. O 1 meio é uma fração, é um racional. Então, 1 meio não pertence a Z. Então, lembra aqui na pergunta, para todo elemento de Z, teria que existir um cara, um elemento em Z, que satisfizesse isso. Que eles multiplicados desse o neutro, que no caso é 1. Então, aqui a gente fez isso para o 2, mas poderiam pensar em qualquer outro aí, que não seja o 1 e o menos 1, que quando você fosse pegar o inverso, ia dar uma fração, ia dar um racional. Portanto, Z com a multiplicação não será grupo. Eis aí a importância de sempre que a gente falar de um conjunto, a gente está analisando com qual operação que a gente está trabalhando para a gente poder responder corretamente se ele é um grupo ou não. Ok? Bom, então esse daí foi um caso, né, um exemplo dos números inteiros, que como eu falei para vocês, é um dos exemplos mais triviais, enfim, que a gente tem, que é esse conjuntinho aí, Z, mas olha, né, trivial no sentido de que é um conjunto conhecido, mas olha a importância dele, né, que com uma operação ele é grupo e com outra não. Porque, por exemplo, esse mesmo raciocínio que a gente fez aqui para o Z, vocês podem fazer aí para R, para Q, para os próprios complexos. Esses grupos serão grupos, esses conjuntos, tanto com a adição quanto com a multiplicação, tá? Então aí vocês vão pensar, mas será que eles inteiros ou eu vou ter que tirar o zero? Então isso aí fica até para vocês pensarem, R com a soma é grupo, Q com a soma é grupo, os complexos com a soma é grupo. Se eu colocar multiplicação nesses conjuntos aí, bom, o Z eu já vi que não é. Será que o Q é? Será que o R é? Com a multiplicação? Todo? O problema que a gente teve ali do 5, do 2 de não ter inverso, nesses conjuntos terá. Aí quem só que vai gerar um problema pra gente? Zero. Então, a gente vê o seguinte, beleza. R com a soma é grupo, Q com a soma é grupo, C com a soma é grupo. Agora, R sem o zero, com a multiplicação é grupo. Q sem o zero, com a multiplicação é grupo, assim como os complexos também. Beleza, pessoal? Bom, isso são os conjuntos aí numéricos mais usuais que a gente citou aqui. Antes da gente ir para um outro exemplo de grupos, vamos só verificar aqui duas propriedades. A gente está falando aqui do elemento neutro e do elemento inverso de um grupo. Vamos verificar aqui, provar aqui rapidinho, que quando existem esses inversos, eles são únicos, tá? Então, se um grupo possui um elemento neutro, esse elemento neutro é único. Se ele possui inverso, esse inverso é único. Pode ser que em algum exemplo que a gente vai provar, né, no caso que não seja grupo não possui elemento neutro? Sim. Uma hora a gente vai ver um exemplinho desse tipo também. Seja aqui nas nossas aulas, seja numa lista de exercício, vão aparecer casos, né, de alguns conjuntos que não vão ser grupos, falhando outras propriedades. Esse nosso exemplo que falhou do Z com a multiplicação, falhou o inverso, né, o oposto, a terceira propriedade. Vão ter exemplos que vai falhar a segunda, exemplos que vai falhar mais de uma, enfim, diversos que vai aparecendo no decorrer do nosso curso, no decorrer dos exemplos, dos exercícios. Mas vamos lá então para essas propriedades. Bom, então, vou até chamar aqui de afirmação. Poderia ser proposição, enfim. Afirmação 1.
o elemento neutro é único? Então, vamos lá. De fato. Bom, para a gente provar uma unicidade, o que a gente costuma, em geral, fazer? Suponha que tenha duas, né? No caso, dois elementos neutros, e a gente, no final, tem que chegar a que eles são iguais, e, portanto, vai valer a unicidade. Então, né, de fato, vamos pegar aqui, suponha, como eu falei, né, que tenha dois. Suponha que E e L pertencentes a G, né, G é o nosso grupo aí, são elementos neutros de G. Logo, o que a gente tem? Bom, como que eu posso escrever o E se eu estou supondo que o E' é neutro? O E' não altera o E, né? Vou botar aqui, ó. Pois E' é elemento neutro. Então, nessa passagem, ó, eu escrevi o E como sendo o próprio E vezes E', supondo que E' está fazendo o papel de neutro. Agora, olha só, já que E também é neutro, porque aqui a gente supôs que os dois eram, então eu também posso olhar para essa multiplicação aqui, E vezes E' como sendo o E', pois, né, aqui nesse caso eu estou olhando para o E como sendo o elemento neutro. Então, olha só, o que a gente obteve aqui? Deixa eu só trocar de corzinha aqui. É igual a E'. Então, bem simples, né? Na primeira passagem, ó, eu escrevi o E como sendo E vezes E'. Nesse momento aqui dessa igualdade, a gente está supondo que o E' é o neutro. E na última igualdade aqui, a gente escreveu o E vezes E', dando o próprio E', supondo que o E seja o neutro. Então, é simples, tá? De fato, o elemento neutro é único quando ele existe, ele é único. Basta a gente supor que existam dois e, numa única jogadinha aqui, a gente consegue deduzir que essa afirmação é verdadeira. Bom, vamos agora fazer a segunda afirmação que eu falei para vocês. O elemento inverso, oposto, enfim, inverso é o único. Então, dado aí um grupo G, o elemento inverso é único. Então, da mesma forma que a gente fez lá para o neutro, vamos supor que tenham dois. Então, de fato, né, seja aí A um elemento qualquer de G, e suponha que B e B' pertencente a G sejam elementos inversos de A. Logo, o que acontece se a gente está supondo que eles são inversos, né? A, ó, tô botando aqui uma operação qualquer, tá? A operado com B dá a mesma coisa que B operado com A, que dá o nosso neutro, e, né, A operado com B', dá B' operado com A, faltou o neutro, né, que dá o nosso neutro, correto? Aí a gente só usou a definição dele ser o inverso, ok? O A é um elemento qualquer, estou supondo que tanto B quanto B' seja o inverso, ou seja, estamos supondo que existam dois inversos aí para o nosso A. Então, quando eu multiplicar o A tanto pela direita quanto pela esquerda por esse B', pela definição de inverso, tem que dar o nosso E. Então, vamos provar aí que B tem que ser igual a B'. Então, vamos ver o seguinte. Concordam que eu posso escrever o B como sendo B operado com E, uma vez que é o elemento neutro? Podemos, né?
Agora, olha só, esse é, se a gente olhar aqui para essa nossa linha, eu posso escrever o é como sendo A operado com belinha. Como a gente está num grupo, vale a associatividade. Então, aqui eu posso escrever como sendo B operado com A, operado com belinha. Agora, olha só, B operado com A, aqui nessa passagem, dá o quê? Neutro. Então, isso daqui dá E operado com belinha. Mas como é o elemento neutro, é operado com belinha, dá belinha. Então, olha só o que a gente obteve. B igual a belinha. A gente partiu, né, da suposição de que existiam dois elementos inversos, B e belinha, e usando aqui a definição do que significava eles serem, né, o que representa eles serem os inversos, a gente conseguiu concluir que B é igual a belinha, né, no meio aqui a gente usou algumas coisas, né, já que G é um grupo com essa operação, que existe o neutro, então o B poderia ser escrito como B operado com E. Nessa passagem aqui a gente usou que o E era operado com belinha, na próxima a gente usou a associatividade e, enfim, concluímos que o B era igual ao belinha e, portanto, de fato, o elemento inverso é único. Bom, já vimos definição de grupo, já falamos do Z, já falamos de alguns exemplos numéricos, provamos aqui agora que tanto o inverso quanto o elemento neutro são únicos em um grupo. Agora vamos para concluir essa nossa primeira aula, né, da nossa unidade 1 de grupos. Vamos ver mais um exemplinho aí, mais um ou dois, enfim, de grupos, agora alterando um pouquinho essa nossa operação. A gente falou em todos esses nossos exemplos iniciais da adição e multiplicação usual. Vamos mexer agora um pouquinho nessa operação aí e ver o que acontece. Bom, vamos lá então agora, na sequência, vou chamar até aqui de... vou botar exemplo 1. Vou botar exercício, pronto. Exercício 1. R, com uma operação aqui que eu vou chamar de asterisco. É grupo com a operação. Vou pegar dois elementos x e y em R. Quando eu operar os dois, eu vou dizer que dá x mais y menos 8. Então, vamos lá. Vou fazer aqui com vocês a verificação das propriedades. Até trocar de cor aqui. A primeira propriedade, né? Antes de mais nada, pessoal, como a gente está falando dos números reais, e aqui, nessa operação, está se envolvendo soma, né, que é o x mais o y ali, e menos 8, soma e subtração, a gente já sabe que vale o fechamento desses números dentro dos reais. Então, por isso que eu vou verificar direto associatividade, neutro e inverso. Então, vamos lá. X operado com y operado com z é igual a x operado com y operado com z. Então, vou começar aqui com esse lado esquerdo. X operado com y operado com z. O que é isso? É x operado com y operado com z. Ó, pessoal, independente de quem sejam esses elementos x, y e z, né, enfim, x, y, sempre que vocês olharem para a regra da operação, pensa o seguinte, ó, o que esse asterisco faz com dois elementos? Ele pega o primeiro, soma, ó, o primeiro soma com o segundo e subtrai 8. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Então, aqui, quando eu vou fazer y operado com z, eu vou olhar para aquilo lá. O que essa estrelinha aqui, esse asterisco faz? Ele pega o primeiro, que é y, soma com o segundo, que é z, e subtrai 8. Agora, na próxima passagem, a gente vai aplicar essa operação. Este agora é o primeiro elemento, isso daqui tudo é o nosso segundo elemento. Então, o que essa operação faz? Olha lá no enunciado. Pega o primeiro, que nesse caso é x, soma com o segundo, que nesse caso é tudo isso, y mais z menos 8, e, ó, primeiro mais o segundo, e subtrai 8.
Então, isso daqui vai dar x mais y mais z menos 16. Guardamos essa informação. Vamos ver o que dá agora? A segunda parte aqui da igualdade. X operado com y operado com z. Então, x com y é x mais y menos 8. E agora eu quero operar a direita por z. Observem, nessa passagem, vamos aplicar essa propriedade. O que ela manda fazer? Essa operação, né? Desculpa, essa operação. Pegar o primeiro, que é tudo isso, somar com o segundo, que agora é só z, e subtrair 8. Isso daqui vai dar, arrumando aqui, x mais y mais z, menos 16. E, portanto, isso daqui é igual e vale, assim, a associatividade. Então, beleza, a primeira propriedade foi satisfeita. Vamos verificar a segunda propriedade. Então, existe elemento neutro? Então, a pergunta é, né? Se eu pegar um x qualquer aí e operar com um ezinho aqui, que a gente tem que descobrir se existe quem é. Isso aqui dá x para todo x em R? Então, existe, né? Existe um elemento neutro que faça isso? Vamos pensar. Qual que é a nossa operação? A nossa operação, vou botar aqui de um ladinho, ó. Ela pega o primeiro cara, soma com o segundo e subtrai 8. Ó, tô só pegando daqui do nosso enunciado. Então, vamos verificar, ó. Será que existe alguém? Faz o teste aqui. X operado com E tem que dar o próprio x. Bom, mas o que é x operado com E? É x mais E menos 8. Eu quero que isso aqui dê o próprio x. Então, se a gente isolar o E, o que vai acontecer aqui? O x vai passar para cá, vai cancelar, e o 8 vai ficar positivo. Deu 8. Vamos verificar pelo outro lado ali, ó. O que significa pelo outro lado? É operando por E pela esquerda. Ó, o que é essa operação? É operado com x? É o E mais o x menos o 8. Tô só usando a operação asterisco. Quero que isso daqui dê o próprio x. Da mesma forma como a gente fez ali, a gente vai ver que o E tem que ser 8. Então, de fato, para essa operação existe elemento neutro e ele é o número 8. Vamos fazer uma verificação? Não precisa, mas como estamos começando agora, é sempre bom para vocês. Quero acreditar que esse cara aí era o neutro. Ou, professora, nem precisava fazer essa continha, eu já olhei lá, eu vi, cara, quero que x mais E menos 8 dê 8. Desculpa, né? Eu quero descobrir quem que é o neutro, né, que deu o próprio x. Então, é claro que para cancelar com menos 8, o y teria que ser 8. Beleza, quem já visualizou, maravilha. Para quem não visualiza, ou para alguns casos que não seja assim tão fácil visualizar, vale sempre fazer essa continha. Então, olha só, vamos ver que de fato é verdade? Ó. Quando eu faço x asterisco 8, olha o que dá. X, né, mais 8 menos 8. De onde eu tirei isso? Da regrinha que esse asterisco manda fazer. Manda pegar o primeiro cara, que é x, somar com o segundo cara, que é 8, e subtrair 8. Isso daqui, de fato, vai dar x, ou seja, x operado com 8 deu x. Se a gente fizer pela esquerda, também vai dar. Ou seja, existe elemento neutro, e o elemento neutro é o 8. Vamos para a terceira. Terceira propriedade. Para qualquer x em R, existe um y em R, tal que, quando eu opero o x por y, tanto pela direita quanto pela esquerda, dá o neutro. Ó, a importância de fazer a propriedade 2 primeiro. Quem que é o neutro aqui? 8. Lembra lá no caso do z era o 0. Por isso que essa propriedade, reforçando, tem que ser feita após a 2, né? Então, após o elemento neutro. A gente tem que descobrir primeiro o neutro. Então, vamos verificar se existe. Vamos ver aqui, da mesma forma que a gente fez ali, ó. Eu quero que x operado com y dê 8. Quem que é x operado com y? É x mais y menos 8. Eu quero que isso daqui dê 8. Quem que é o y? Se eu passar esse 8 para cá, vai ficar 16 menos x. O y vai ser 16 menos x. Da mesma forma, se a gente fizer y operado com x igual a 8,
y operado com x é y mais x menos 8, eu quero que dê 8. Da mesma forma, a gente chega que o y tem que ser 16 menos x. Então, olha, né, como a gente fica com umas, vamos dizer assim, elementos, né, estranhos, porque a gente está acostumado a falar, poxa, oposto, inverso, ou ele é o x é o menos x, ou é 1 sobre x, e aqui a gente pegou o inverso, né, de x é 16 menos x, mas é porque a nossa operação é uma operação totalmente distinta das usuais, né? Ela pega um elemento, soma com o segundo e subtrai 8. E aí a gente pode fazer a mesma verificação aqui, só para acreditar que de fato esse cara é o inverso, ó. Então, só aqui de um ladinho, vamos fazer a verificação, ó. Quando eu opero x com 16 menos x, ó o que que dá? Estou operando isso daqui. É o primeiro que é x, mais o segundo que é 16 menos x, menos 8. Quanto que vai dar isso daqui? X menos x se cancelam, né? 16 menos 8 dá 8, que é justamente o nosso neutro. E de fato, então, aí, né? Existe neutro, que é 8. Existe o inverso de x para qualquer x que a gente pegar em R. O inverso vai ser 16 menos x. E, portanto, o R, sim, né, com essa operação aí, asterisco, definida dessa forma, né, x mais y menos 8 é um grupo. Beleza, pessoal? Então, eu vou deixar um exercício 2 para vocês verificarem se é grupo ou não, como exercício para vocês fazerem aí e depois a gente tirar dúvidas numa próxima aula, ok? Então, deixa eu passar aqui para vocês o exercício 2. É grupo com a operação agora, ó. Esse asterisco agora vai levar em 2x mais o nosso y aí. Então, verifiquem se é grupo, vão ter que verificar as propriedades. Para não ser grupo, pessoal, basta falhar uma das propriedades, certo? Falhou já a primeira, não precisa nem seguir o baile, né? Já não vai ser grupo. Se está sendo satisfeita a primeira, tem que verificar todas para ver se vai ser grupo ou não. Então, aqui a gente só começou, né, esse nosso curso, só para a gente ter um pouquinho mais claro o que seria esse tal desse grupo, né, já que a álgebra 2 a gente fala de teoria de grupos, depois na sequência a gente vai falar de homomorfismo de grupos, ou seja, do início ao fim do nosso curso de álgebra 2 a gente vai estar falando de grupos. Então, espero que tenha ficado claro para vocês o que é um grupo. Não deixem de fazer os exercícios, esse que eu deixei aqui, os que vão aparecer na lista para vocês. E espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula.